Hoje vamos dar prosseguimento, então, ao capítulo 17. Diz assim, então, Apocalipse 17, versículo 12 ao 18. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Amém. Então está aí a representação de todo esse capítulo 17, a grande meretriz, que é o tema principal aqui dessa noite. Apocalipse 17, 12. Então, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, os 10 chifres são os 10 reinos dentro do antigo Império Romano que formava o 7º reino. Somente para a gente relembrar. Um dos autores a respeito disso aqui, não receberam o reino, ainda não receberam o reino, nenhum reino na época de João, mas os reis receberão reinos quando os 10 forem formados dentro do território do Império Romano nos últimos dias. Os reis governarão por 3 anos e meio, independentes do anticristo, e então irão dar-lhe seu poder nos últimos 3 anos e meio desta era. O outro autor aqui do lado direito, receberão poder por 1 hora como reis juntamente com a besta. Essas 10 nações subirão ao poder antes do anticristo, compondo assim a 7ª cabeça. Então elas serão tomadas pelo anticristo, o qual foi descrito por Daniel como ponta pequena. Isso está lá em Daniel 7. 1 hora se refere ao breve espaço de tempo em que essa confederação de 10 reis e o anticristo se manterá unida. Ela durará por cerca de 3 anos e meio e será destruída na segunda vinda de Cristo. Apocalipse 13, 1, falando dos 10 chifres, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então isso representa, essa besta com 10 chifres e 7 cabeças, é a representação do príncipe da Grécia revivida e do anticristo. Daniel capítulo 2, bem no meio da nossa tela, 41 ao 45, aqui falando dos pés de ferro e de barro, o Império Romano revisto. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, ele está falando com Nabucodonosor, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procuraram se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Também em Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8, aqui falando do quarto animal sem descrição, que é o Império Romano, ou foi o Império Romano, os 10 chifres e o chifre pequeno, que é a Roma revista e a Grécia revivida. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Sobre os 10 chifres ainda, também Daniel 7, 19 ao 22, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E logo na sequência aqui ele tem a interpretação da visão. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorava toda a terra, e a pisava aos pés, e a fará em pedaços, falando do Império Romano. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, aqui a Roma revista, que se levantarão daquele mesmo reino, do Império Romano. Então nós cremos que esses 10 chifres, esses 10 reis se levantarão ali naquele território onde antes era o Império Romano. E depois deles se levantará outro, aqui a Grécia revivida, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 10 provas de que os dedos dos pés e os chifres são a mesma coisa. Primeira prova que ele traz: o número é o mesmo, 10 e 10. 2. Todos coexistem e pelejam contra Cristo no Armagedon. 3. Todos coexistem depois de Roma e são uma revisão dela. 4. Todos estarão ligados à mesma besta ao mesmo tempo. 5. O pequeno chifre de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 17 são a mesma coisa e se levantarão após os 10 reis e do meio deles. 6. Eles se tornarão súditos do mesmo homem ao mesmo tempo. 7. O reino de Deus e de Cristo será estabelecido nos dias da existência deles. 8. Eles entregarão seu poder ao mesmo homem durante o mesmo tempo. 9. Os 10 chifres equivalem ao 7º reino de Apocalipse 17. Eles sucederão o 6º reino, ou Roma, e precederão o 8º reino, ou o reino do Anticristo. Os 10 dedos e os 10 chifres de Daniel 2 e Daniel 7 também saem de Roma, sucedem Roma e precedem o reino do pequeno chifre, ou o reino do Anticristo. Por esta razão, devem ser a mesma coisa.
E a 10ª prova que ele traz: os 10 chifres em ambos os livros reinam antes e depois da besta ou do pequeno chifre. O seu reino antes dela é diferente do reino que vem depois dela. Antes da vinda da besta são independentes, mas depois que ela vem para assumir o poder, sujeitam-se a ela. Eles controlam o 7º reino. Ela controla o 8º reino. Portanto, devem ser a mesma coisa.